Então, o diagrama de von Neumann, que foi um dos primeiros projetistas do computador, conceito de computação, ele trabalha com o seguinte esquema. Você tem as informações, o computador é uma máquina que processa informações. Então, essas informações, elas começam pelo dispositivo de entrada, que joga para um módulo que é a unidade central de processamento, que faz operações de aritmética e de controle, aritmética e lógica e de controle. Essas operações de aritmética e lógica são as operações de aritmética: soma, multiplicação, subtração, divisão. E de lógica, tipo verdadeiro e falso, 1 e 0. Só que todas essas informações, elas precisam estar no local para serem processadas. Então elas precisam sempre ir para uma unidade de memória, voltar para essa unidade de processamento e retornar para a unidade de memória. Então nós ficamos o tempo todo trabalhando com a unidade de memória. Ao final, o que se faz? Essa unidade central de processamento pega a informação na memória e joga no dispositivo de saída. A gente fazendo uma analogia com o computador, seria: você entra com as informações pelo teclado, dispositivo de entrada, dá o Enter para processar e no final sai na tela a informação. Então o programa ele trabalha com basicamente com três fases: a entrada de informações, o processamento e a saída. Sempre o programa, todo o programa, na maioria das vezes, ele terá um módulo de entrada, processamento. Pode ter só o de processamento e saída? Pode, mas se as informações forem informações estáticas, né? Ou informações de cálculos isolados, sem nada, nenhuma informação de entrada. Muito raro, mas pode existir. Mas nós vamos sempre fazer programas de entrada de informações, processamento e saída. Então o que é uma variável? A variável, ela é um dispositivo lógico, ela como se fosse uma caixinha onde nós guardamos as informações. E toda vez que a gente guarda alguma informação, tem que ser em algum local. Então, não existe você ter uma informação e ela não está em algum local. Então, toda informação tem um endereço onde estão essas informações. Então, para a gente poder guardar essas informações, precisamos definir as variáveis. Então, todo programa precisa de variável, que é essa caixinha de guarda informações. Essas informações nós podemos guardar nessa caixinha número, podemos guardar um caractere, uma letra, ou podemos guardar palavras. Então, basicamente, essas variáveis, nós trabalhamos com 3 tipos de informações, ou 3 tipos de dados, né? Que, na verdade, existe também uma diferença entre informação e dado. Qualquer informação, nem toda informação pode ser um dado. A gente entende como dado aquilo que você pode processar. Tem informação que você não pode processar. E a gente vai ver isso nos enunciados, que a gente vai diferenciar uma informação de dado. Mas vamos lá. Nas variáveis, nessas caixinhas, nós podemos ter o set, que é um número, uma letra só, aspas simples é um A, um B, até um próprio número, entre aspas, é um caractere, ou uma palavra. Então, vamos dar um exemplo. Como é que a gente faria para somar 2 números? Fazer a soma de 2 números. Soma de 2 números. Nós precisamos ter todas essas informações, soma e 2 números, guardadas em um endereço de memória. Então, na memória RAM do computador, nós temos aqui, normalmente ela é organizada com uma linha por linha sequencial, com endereço e conteúdo. Quando a gente vai aqui, vamos fazer então a soma, que é igual a A mais B. Como é que a gente faz para processar essa informação? Soma é A mais B. Nós precisamos de 3 variáveis, uma variável soma, uma variável A e a variável B. E para observar que essas caixinhas aqui, elas têm endereço. Então, por exemplo, a variável B está no AB0, endereço AB0. A variável A está no endereço AB01. E a variável soma é o somatório do AB01 com AB02, mas que vai guardar essa informação no endereço AB00. Então, o que a gente faz? Para a gente poder guardar um endereço
uma informação na variável A, que está no endereço AB01, nós utilizamos na linguagem C esse comando aqui, scanf, onde a gente está dizendo aqui o tipo de variável, que é inteiro, eu vou receber, o tipo de informação vai entrar um i inteiro, um número inteiro, e que vai ser o i comercial no endereço da variável A, que é no AB01. Então, o que acontece quando eu digito um número 2, ele vai lá para o endereço AB01, certo? Para a variável B, a mesma coisa, vou dar um scanf também, do endereço, que vai jogar no endereço da variável B. Então, vamos lá, vamos digitar um número, 5, vai para o AB02. A partir desse momento, o que acontece? A variável soma já está recebendo o 7, porque ele guarda o somatório do AB01 com o AB02. 2 com 5, 7. E aí, para finalizar, quando a gente pede para imprimir o resultado, que é o saída na tela, para mostrar a variável soma do tipo i, ele vai pegar a informação que está lá no endereço AB00. Para a gente poder fazer esse programa em C, nós temos aqui o código da linguagem C. Então, agora na linguagem C, o que é que nós temos que fazer? Então, por exemplo, temos aqui o enunciado, soma de dois números, né? Somar dois números. Como somar dois números? Então, vamos lá. O meu programa ele vai ter 3 módulos, uma entrada, processamento e saída, e vai ter essa sequência, entrada, processamento e saída, tá? E vai retornar 0, porque minha função principal, eu estou dizendo que ela vai retornar int inteiro, vai retornar 0. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro pelo módulo de saída, que é o objetivo dele. O que eu vou fazer? Imprimir a soma. Então, vamos lá. Print f, vou pular uma linha, vou colocar soma, e vou agora percent i, porque é aqui que eu vou colocar a variável soma, tá? Variável soma. Bom, aí o saída, para ele funcionar, eu preciso, se eu vou usar o soma, esse soma, eu tenho que declarar ele. Então, eu vou aqui no programa, eu vou colocar soma vai ser do tipo inteiro, certo? Então, vai imprimir a soma. Vamos lá, vou testar aqui. Vou testar. Vou testar aqui o programa variável 001.c. Botei o P maiúsculo, né? O P é minúsculo. Compilou, identificou o erro. Vou abrir aqui, limpar a tela, executar de novo, sem erro. Ponto barra V. Não executou nada porque eu tenho que descomentar o saída. Estava comentado, agora ele vai. Soma, botou soma valor 0. Vou pular aqui uma linha aqui para poder ficar mais facilzinho de identificar o. Soma 0. Porque o valor inicial de toda variável inteira é 0. Tá. Agora, o que eu vou fazer no processamento? Eu preciso agora fazer como é que eu vou chegar à soma. A soma vai ser igual a mais B. Como está lá no... Meu processamento é esse, é um cálculo, uma soma. Aí eu vou ter que definir também, vou colocar o A e o B como variáveis inteiras. E aí eu vou testar agora, vou descomentar o processamento. E vou compilar, executar, soma continua dando 0, porque A e B também são 0. Não entrei com A e B. E por último, na entrada, vou entrar vou pedir para o usuário entre com um número, scanf, do tipo i, a letra A, a variável A,
e vou colocar agora scanf para entrar com variável B. Vou entrar com as duas variáveis. Vou descomentar agora o entrada e vou agora compilar ele. Compilação é verificar se não teve erro. Então agora, ó, entre com o número 2, depois entrei com 5, imprimi o 7. Então essa é a forma de você trabalhar com variáveis. Esse programa aqui, ele faz soma de dois números qualquer. Então eu preciso ter um local onde guardo qualquer número, variável, não é o mesmo número sempre. Então, por exemplo, ó, aqui de novo, se eu colocar 4 com 8, dá 12. O programa não vai sempre fazer 2 com 5, que vai dar 7. Por isso que é variável. Se eu fosse fazer um programa, eu quero um programa que some 2 mais 5, eu não precisava nem usar variável. Já ia mandar imprimir 7. Então, por isso que é variável, que eu posso somar dois números qualquer número, certo? Por isso, utilização do termo variável. Bom, aqui a gente vai conhecer os tipos de variáveis para qualquer linguagem de programação. Então aqui tem uma taxonomia que eu fiz, que é o seguinte: a linguagem de programação ela trabalha com estrutura de dados. As ferramentas para a gente trabalhar com os dados, para a gente armazenar as informações, elas são variáveis primitivas e variáveis compostas. Nós vamos adotar inicialmente as variáveis primitivas. Tá? Essas variáveis primitivas a gente vai, a princípio, encarar como variáveis de uma única dimensão, né? Onde você pode guardar uma única informação ali, uma informação unitária, como se fosse aqui, as numéricas. Você vai poder guardar um número inteiro ou um número real fracionário, né? Ou alfanumérica, um caractere, e aqui no caso uma exceção aqui, que não deixa de ser uma variável composta, unidimensional, que é um string, que é um conjunto de caracteres. Então essas aqui são as variáveis primitivas. Então nós vamos aqui inicialmente, agora em seguida, abordar as variáveis primitivas. Quando formos entrar na parte intermediária do curso, aí nós vamos trabalhar com as variáveis compostas, que nos vai dar a condição de trabalhar com sistema, com arquivos, certo? Então agora, a seguir, nós vamos apresentar videoaulas com relação às variáveis primitivas.